Olá, alunos, alunas e alunos do curso de Dança Licenciatura da UFPEL. Eu sou o professor Manuel, coordenador do Laboratório de Decolonialidade em Ações e Investigações Artísticas da UFPEL, o LADAIA. Um projeto unificado que tem ações de ensino, pesquisa e extensão. Dentro do LADAIA nós temos dois núcleos. O PINAUNA, que é um núcleo voltado para a criação artística. O núcleo OFO é voltado para o estudo da pedagogia da arte. O núcleo OFO, que em Yorubá significa encantamento ou palavra encantada. Então, dentro do núcleo OFO, nós desenvolvemos diversas discussões, debates sobre como ensinar, o que ensinar, né? Como descolonizar o conhecimento no campo das artes, né? Para que a gente consiga construir processos pedagógicos decoloniais, descoloniais, comprometidos com as narrativas que historicamente foram silenciadas. No último semestre que tivemos, né, o semestre 2020/2, eu atuei em componentes como Corpo, Dança e Brasilidade e História e Teoria da Dança 4, ambos muito enraizados em temáticas, em conteúdos voltados para o estudo das culturas brasileiras, né, da diversidade da cultura brasileira, da história da dança no nosso país, enfim, das diversas manifestações culturais que são desenvolvidas, né, no nosso território. Tendo em vista que o nosso semestre deixou assim muitos rastros positivos, foi um semestre de muito conhecimento, de muita aprendizagem para mim, e espero que tenha sido para vocês também. Um semestre de produções lindíssimas, de muito aprendizado, né? Em suma, um desses rastros vem sendo desenvolvido dentro do LADAIA. Então, pensando nesses rastros que ficaram aí do nosso semestre, eu preparei, né, uma aula para que a gente possa dialogar um pouco, né? Não é uma aula dentro dos componentes curriculares, mas é uma aula do projeto de extensão, né, que está sendo compartilhada aí, especialmente com alunas, alunos e alunos que estiveram presentes nos componentes de Corpo, Dança e Brasilidade e História e Teoria da Dança 4. No componente Corpo, Dança e Brasilidade, um dos pilares desse componente é a Lei 10.639, que é uma lei de 2003, né? Que, como bem vimos ali no final, né, do componente, no encerramento, a discussão feita pela professora Petronila Gonçalves, professora aposentada da UFSCar e uma das redatoras do Conselho Nacional de Educação, né, em torno desta lei. A Lei 10.639 surge justamente desse apelo da comunidade negra que percebia que recebia muitos convites para poder participar das atividades nas escolas, mas percebia que eram atividades meramente ilustrativas, né, evocativas do 20 de novembro, mas que não eram comprometidas com o ensino da história e cultura africana durante todo o ano. Então, a comunidade negra passa a fazer esse debate, fazer essa discussão, né? Levantar essa discussão também no âmbito
das políticas educacionais, da necessidade de criação de uma lei para dar conta dessa diversidade de saberes que, infelizmente, parecia ainda não entrar dentro dos componentes curriculares da educação básica. Por mais que, né, a lei de 96, que é a lei que fundamenta a LDB, já prevê-se, né, a diversidade cultural dentro dos currículos. Mas, infelizmente, isso ainda não era efetivado da maneira como nós imaginamos que seja necessário. Porque nós temos uma educação que se pauta toda na história do colonizador, não é? Nós aprendemos na escola que o Brasil foi descoberto, quando na verdade o Brasil foi já era povoado, né? E recebeu aí, né? Os indígenas receberam alguns, né? Alguns europeus que vinham também aí já desbravando, né, as grandes navegações ali no período de 1500, 1600. Então, a partir desse momento, nós temos uma narrativa dessa história que é muito complexa, não é? Que é dita como descobrimento, quando na verdade ninguém descobriu nada, já estavam aqui, né, os indígenas e as indígenas e suas culturas, né? Então, iniciamos por aí, que foi um tema muito pautado, né, dentro do componente curricular. Né? Não fomos descobertos. Né? Há teorias de que fomos invadidos, e eu concordo com esta, mas temos que ter consciência de que descobrimento não dá para configurar o que aconteceu como descobrimento. E aí vamos seguir. Eu preparei alguns pontos aqui para que a gente consiga conversar mais, né? Fundamentados em alguns autores e autoras que foram também recorrentemente citados durante o semestre. Mas aí pensando um foco nas culturas e danças indígenas. Então vamos pensar aí, né, que a lei de 2003 ela só privilegiava a cultura e história africana, afro-brasileira. E aí deixando uma questão em aberto. E a cultura indígena? Né? E a história indígena? Então, a cultura e história indígena é inserida nesta lei a partir de uma alteração que acontece em 2008, quando essa lei passa a se chamar 11.645. Então, quando a gente vai se referir à cultura afro, à cultura indígena e suas histórias dentro do campo da educação, nós nos referimos a essa lei, 11.645. Né? A 10.639 ela é um marco, mas a inserção da cultura e história indígena acontece na 11.645 de 2008. Partindo daí, nós já percebemos que há também uma invisibilidade, né, destas populações, que historicamente, né, são negadas, né, as histórias e cultura dessas populações é negada dentro do campo da educação formal, como se essa cultura não nos ensinasse, não tivessem saberes próprios, específicos, né, e que pudesse também educar a população brasileira. E aí a gente pode perceber diversos traços culturais das nossas famílias que são oriundos dessa cultura, dessa matriz cultural. Não é? O cultivo, né, das plantas, das ervas para usos medicinais, por exemplo, faz parte de uma grande ciência aí, que vem sendo construída por esses povos há muitos e muitos e muitos tempos, né? Não é um conhecimento construído de uma hora para outra, né? É uma empiria de muito tempo e que fundamenta aí os modos como essa população, por exemplo, lida com a saúde, lida com a doença. Então, partindo daí,
desse entendimento de que a cultura indígena está mais próxima do que imaginamos ou do que vislumbramos, né? Vamos dar seguimento, ok? E nesse sentido, nós estamos propondo aqui um estudo sobre as danças e culturas indígenas a partir, né, especialmente do texto Danças Indígenas, Arte e Cultura, História e Performance, da professora Regina Polo Miller. A professora Regina Polo Miller é uma antropóloga do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas, professora aposentada agora, né, tem doutorado em antropologia social e é autora do livro Os Assurinis do Xingu, História e Arte, publicado em 1993. Portanto, nós podemos perceber que a professora tem estudos aí, pelo menos desde o início da década de 90, sobre o tema que vai ser abordado na aula de hoje, né? Na ação de hoje. Podemos iniciar pensando aqui esse termo oforrai, né? Que é uma imbricação entre cantar e dançar, né, na língua dos Assurinis, e faz muito sentido para pensar a performance dentro desta cultura. Né? Vale lembrar aqui, a partir do relato da professora Regina Paulo Miller, que a comunidade dos Assurinis foi reduzida, vítima de doenças contraídas no contato com a população não indígena, né? Sobretudo com a população branca. Esse contato se deu sobretudo pela criação, né, desse projeto político de integração no período da ditadura. Era um projeto de construção de uma rodovia, né, a BR-230, conhecida como Rodovia Transamazônica. E ela foi construída aí dentro desse período da ditadura civil-militar. Para quem não sabe, o período da ditadura civil-militar foi o período em que a população brasileira não pôde, não teve direito a escolher os seus governantes por via democrática do voto. Né? Então é um período que a gente tem que sempre relembrar, né, que o que estava em jogo ali era a autonomia do povo em escolher seus governantes. Então, logo, se a gente não elege nossos governantes, a gente também não sabe quais são os projetos políticos deles, né? Então, nessa época, essa ideia de expansão, né, e também da possibilidade de construção de uma rodovia que conectasse aí grande parte do norte ao nordeste do país, com ideia de chegar ali no litoral, né? Foi uma ideia que iniciou nesse período e que daí eu vou lançar aqui para vocês essa referência, né, desse jornal, dessa reportagem, né? E que traz também alguns marcos aqui, ó. 1970, né, a visita do ditador Emílio, né, Médici ao nordeste do país durante uma das piores secas da história. Aí, 1900, em julho, né, a criação de um plano de integração nacional com o slogan Terra sem homens para homens sem terra. Em agosto, a assinatura do contrato que autorizava a derrubada de árvores para a abertura da estrada em meio à Amazônia. Setembro, início das obras. E 1972, lançamento do primeiro trecho da obra. Vale lembrar que essa obra ela é assim histórica, né? Tem muitos relatos que vão apontar aí sobre os impactos dessa obra no Brasil, para o país. Né? E aí, se a gente vê que um dos impactos é a redução de uma população originária, tem que se considerar, né, que
o impacto na vida das pessoas é de outra ordem, né? A perda das famílias, a ruptura, né? A perda de um ente, em detrimento de um projeto que não diz da vida, né? Não sinaliza para melhoria nas qualidades de vida, e sim para a própria morte, né? E sobretudo quando a gente vai pensar que a natureza também que está em jogo e que sofre também com todos esses impactos. O nome alforrá é um nome genérico dado às práticas rituais. Então, para promover essa experiência da comunidade com o cósmico e com os humanos, né? O mundo visível e o invisível. Então, partindo dessa ideia, nós podemos ver que tem aí algo que é indissociável, que é a ideia de dança e de música. E a linguagem do corpo, né, ela tem um papel fundamental na contagem da história, né, da cultura dessa população. Então, ela vai descrever alguns rituais, né, que são performances culturais desse povo, e que são fundamentais para narrar a história. Então, não se tem uma história escrita no livro, tem uma história narrada na performance. À medida que se dança, à medida que vai se performatizando, que vai se performando, né, vai se contando a história. Sobretudo, as histórias mais contemporâneas. A gente tem uma impressão de que isso só diz de uma história mítica, né? Mas, pelo relato da professora, essa dança ela também tem sido modificada, ela tem relatado também um pouco sobre a vivência contemporânea, né, com os não indígenas. Então, ela afirma também que a dança é, por sua vez, um convite à convivência. Vale relembrar que, nessas culturas, a dança ela cumpre esse papel de integração também entre os planos, mas de convivência, um convite para as pessoas estarem juntas, né, celebrarem a existência, celebrarem os ritos de passagem, né, da infância para a vida adulta, da adolescência para a vida adulta, os ciclos, né, da comunidade, todos estão implicados nesses espaços da performance. A performance é esse lugar onde se comunica, né, para a comunidade que está se passando de uma fase para outra. Ela vai citar os Assurinis do Xingu e os Chavantes do Cerrado do Planalto Central. E aí a experiência do sonho está muito mais ligada, né, trazida com ênfase na experiência do povo chavante. E aí tem uma parte do texto que é a seguinte: é através dos sonhos que os criadores da humanidade ensinam o canto-dança, o qual, uma vez passado aos membros do grupo pelo líder, garantem a continuidade da sociedade chavante. Este foi o significado explicado por Warodi na narrativa do sonho que acompanhou a performance canto-dança do ritual Danoré. Não apenas através do conteúdo do sonho, entretanto, mas fundamentalmente, como demonstra Graham, através da ação performática, é que a experiência do sonho é compartilhada com os demais membros do grupo. E com isso, a experiência dos seres humanos pertencerem à mesma categoria ontológica dos criadores, os seres imortais.
Então, a cosmovisão, né? A cosmovisão não, sorry. A cosmopercepção desses povos, né? E inclusive suas cosmogonias, os mitos que fundamentam aí seu entendimento de criação do mundo, né? São todo o tempo atualizados a partir dessa relação que se tem com o canto, com a dança, não é? Quando se sonha para se produzir, né? Não se sonha para se produzir, mas quando o líder, né, propõe esse espaço, né, de tradução do seu sonho através da dança, através da coreografia, automaticamente atualiza essa premissa de que criador e criatura estão no mesmo plano, não é? Não estão distintos, como em outras culturas a gente, né, vê que a cosmovisão, a cosmogonia, desculpa, esse mito de estruturação do mundo, de criação do mundo, fica muito pontuado, né? O distanciamento, o apartamento, né, fica muito apartada, né? As pessoas do o criador, a criadora da criatura, né? Mas são características que a gente vai percebendo também específicas nos povos. Né? E isso é importante a gente visualizar para a gente não estereotipar, né? E não achar que todo mundo é igual, porque não é, né? Muito pelo contrário, né? As culturas também têm suas diferenças, e o que a gente está vendo aqui nessa aula é uma especificidade de uma cultura determinada. Então, seguindo, agora pensando as culturas indígenas e a arte, não é? Tem um lugar que vai ser comum aí entre a leitura, né, de Ailton Krenak e da professora Regina Paulo Miller. O que é que o Ailton Krenak vai trazer? Ele vai lançar uma questão perguntando, né, de que lugar se projetam os paraquedas, né? E esses paraquedas que conseguem nos ajudar nessa queda brusca, né? Que vivemos, né, nessa relação ocidentalizada. Então, é uma queda que pode ser entendida como metafórica, mas também pode ser entendida no sentido físico, né, dos corpos que tombam, né, de fato. O que é que nos ajuda nesses paraquedas? De que lugar se projetam os paraquedas? Desculpa. E ele vai dizer o seguinte: do lugar onde são possíveis as visões e o sonho, um lugar que a gente pode habitar além dessa terra dura, lugar do sonho. E aí ele vai fazer uma descrição muito interessante sobre o modo como o sonho está inserido dentro da cultura indígena. A professora Regina Paulo Miller vai citar também, né, como que o sonho pode ser um lugar do processo criativo. E isso para muitos alunos às vezes é radical, pensar que o sonhar, o tempo que se tem nesse lugar que não é um mundo paralelo. Aí Ailton Krenak vai citar aqui que sonho não é um mundo paralelo, mas é um mundo que é uma potência diferente, é um lugar diferente. Então, esse lugar também de resistir a partir disso que não é da dimensão do material, que é da dimensão do simbólico, que é da dimensão de uma outra potência, de uma potência diferente. Não o sonho comumente referenciado de quando se está cochilando ou que a gente banaliza. Estou sonhando com meu próximo emprego, com o próximo carro, mas que é uma experiência transcendente no qual o casulo do humano implode, se abrindo para outras visões da vida não limitada. Talvez seja outra palavra para o que costumamos chamar de natureza. Não é nomeada porque só conseguimos nomear o que experimentamos. O sonho
como experiência de pessoas iniciadas numa tradição para sonhar, assim como quem vai para uma escola aprender uma prática, um conteúdo, uma meditação, uma dança. Pode ser iniciado nessa instituição para seguir avançar num lugar do sonho. Alguns xamãs ou mágicos habitam esse lugar ou têm passagem por eles. São lugares com conexão com o mundo que partilhamos. Não é um mundo paralelo, mas que tem uma potência diferente. Então fica explícito aqui esse lugar do sonho, né? O sonho como uma potência diferente. E aí o sonho aparece em diversos momentos no texto da professora, em especial para poder falar desse modo como se compõe. Tem alguns momentos em que a composição ela é baseada nessa experiência do sonho, né? Nisso que se é sonhado e que é transposto aí a partir de alguma autoridade, por exemplo, como é o caso dos xamãs, não é? Que lideram, em alguma medida, a realização desses rituais. Então, a partir dessa contribuição da professora Regina Palomira, a gente consegue perceber novamente o lugar do sonho, não é? Como algo muito importante, significativo na produção dessa dança. Então, assim, a gente também não pode generalizar e achar que todas as culturas indígenas, né, elas têm a dança como o sonho como um princípio, né, ou como um procedimento da criação da sua dança. Mas, em algumas, sim, o sonho como não utilizam o sonho. O sonho é parte desse processo compositivo da dança. E agora eu peço licença a vocês para poder fazer um compartilhamento sobre a minha experiência enquanto sujeito da cultura, porque todos nós somos sujeitos de culturas, né? Na minha região, ou melhor, na região onde nasci, no Vale do Rio São Francisco, o samba de roda, que é muito reconhecido em toda a Bahia, né, como símbolo da cultura do recôncavo, né, na minha região é nomeada por samba de véio. E o que é que difere do samba de roda do recôncavo baiano para o samba de véio do Vale do Rio São Francisco? Justamente a referência indígena. Não é? No Vale do Rio São Francisco, as referências indígenas elas dão lugar e se mesclam com essas referências afro, né? E constituem aí o que a gente vai chamar de samba de véio. Que, diferente do samba do recôncavo, onde a ênfase está também nas cadeiras, né? No samba de véio, pouquíssima referência, né, das cadeiras. As cadeiras elas estão muito mais pendulando do que fazendo os movimentos em espiral. E aí a proximidade dos pés também, sabe? Aqueles meneios que se faz... Os meneios são as brincadeiras que acontecem ali no meio do samba, que vão se fazer no samba de véio, eles estão com os pés muito, muito conectados com o chão. Então, quase que não se tira o pé do chão. É uma troca de pés assim, no nível muito... que não se distancia tanto do solo. Já em outros tipos de samba, né, nos sambas do recôncavo, também vai ter essa relação, né, que informa muito sobre esse jeito indígena de se movimentar, não é? Em alguns dos seus rituais, né, esse jeito do peso, né, entregar o peso para o chão, que também vai aparecer no coco, não é? Em outras danças, mas no samba de véio para o samba de roda, você vai perceber essa diferença, que os barraventos, né, que é aqueles momentos que tem uma troca de movimento, assim, né, um meneio bem rápido, né, passou um vento e aí a pessoa dá uma cambaleada, um jeito de cambalear, uma ginga com o corpo, ela é bem mais contida, né? Até porque o nome já diz, samba de véio, quem dançam são geralmente as pessoas de mais idade,
né? Por mais que os jovens também se atrevam e se joguem na brincadeira, mas é um lugar que para os mais velhos é quase que sagrado, né? Uma brincadeira séria, é um jeito, uma brincadeira que é tomada com uma seriedade muito, muito interessante, né? E os toques no samba do recôncavo, no samba de roda, são nos atabaques e aqui, né, no samba de velho, nessa referência, elas são nos tamboretes, né, nas cadeiras, aquelas cadeiras que tem o assento de couro, as pessoas utilizam para poder tocar idêntico, né? E aí é comandado exclusivamente pelas mulheres, inclusive o toque. Para pensar nessa afirmação que fiz sobre a cultura indígena estar mais próxima de nós do que nós imaginamos, né? Ou do que é visível, não é? Eu trago aqui uma frase do poeta Fernando Pessoa. A beleza é grega, mas a ideia de que ela é grega é moderna. A modernidade, o que que é? Alguns autores vão defender que a modernidade ela é um período que surge com o surgimento das cidades. É um conceito que passa a operar, né, um entendimento de temporalidade que passa a operar a partir do surgimento das cidades. As cidades surgem em detrimento da crescente da indústria, não é? As indústrias começam a surgir, as populações que viviam, né, outros regimes, né, feudalistas, enfim, dentro da zona rural, passam a buscar, né, empregos, fontes de subsistência nas cidades. E aí as cidades vão se criando, vão se organizando. Esse é um entendimento. Outro entendimento é que a modernidade ela opera desde o princípio da racialização das pessoas, né? Desde quando somos racializados? Desde quando nós somos negros, indígenas, brancos, né? Tem um momento aí da história da humanidade que essas nomenclaturas e que essas designações vão fazer sentido para que alguém, né, privilegiado ou não, esteja aí hierarquizando as relações, né? A princípio, não necessariamente as pessoas que viviam no Brasil, né,
as populações indígenas se reconheciam como negro, ou índio, ou pardo. Não. Se reconheciam como povo tal, né? Povo caingangue, povo assurini, não é? E reconheciam esse parentesco, né? Haja visto que uma das formas de existir nesse imenso território que é o Brasil, né, era também se deslocar, e ok, não é? E esses deslocamentos vai criando a possibilidade de existência em alguns espaços, em alguns territórios, e daí vão se ficando culturas, né? Porque a cultura não se constrói só com as pessoas, ela também se constrói com as relações socioambientais que vão sendo construídas, vão sendo desenvolvidas no território, ok? Independente de qual seja o território. Hoje em dia a gente está criando uma cultura toda aí no cyberespaço, mas que é também um território desterritorializado. Mas pensando lá que as populações indígenas estavam já nesse território há muito tempo, que estavam distribuídas em diversos espaços, né, a gente não pode afirmar que elas se reconheciam como negras ou pardas ou indígenas, não. Elas se reconheciam como povo tal, povo tal, povo tal. E dependendo, né, da região em que você estivesse, se tem uma incidência de um verão mais longo, né, de uma exposição ao sol, vai ter um tom de pele tanto mais escuro, não é? Então, a racialidade aí é um fenômeno dessa modernidade. Mas a modernidade vai afirmar-se também por esse princípio, né? Por essa ideia de beleza como grega, né? A beleza é grega, mas a ideia de que ela é grega é moderna. Então, porque a beleza né, todos os povos têm suas belezas, têm também suas questões, né, problemáticas, né, tem seus moralismos, enfim, sua cultura, né, com tudo que pressupõe se ter, né, se existir enquanto construtores de uma cultura. No entanto, a forja de que o bonito é o grego é desse período, né? E a quem beneficia esse entendimento de que a beleza é grega, né? Aí tá uma questão que nos interessa para poder pensar que esse entendimento de que beleza é grega surge na modernidade e a modernidade se pauta na racialização, vai nos ajudar a entender que pressupor que a beleza é apenas, única e exclusivamente grega, constrói aí uma hierarquização entre o que é o belo e o que é o feio, o que é bom de se viver e o que não é, né? Bem como os próprios entendimentos sobre o cristianismo como salvador, né? Algumas das cartas dos primeiros portugueses, né, a estarem aqui no Brasil, vai afirmar, né, a necessidade de evangelizar, né, as populações indígenas, porque são povos sem alma. Como assim sem alma, não é? Então essas justificativas também foram utilizadas em alguma medida assim em larga escala para justificar a escravização, para justificar a colonização, né? Aí tem-se algumas características que vão desenvolver isso que nós reconhecemos como colonização, né? A justificativa de que o outro povo não tem alma, de que o bonito é o nosso, de que o bonito é o nosso, então, portanto, é o único que deve ser venerado, é o único que deve ser apreciado, entende? Nós tivemos durante muito período, por exemplo, a capoeira como crime, não é? Criminalizada. Hoje, uma reversão dos valores, a capoeira ela serve como símbolo nacional em todo o mundo, Está distribuída em diversos países. Mas durante muito tempo,
ela não era considerada nem bonita, nem considerada um símbolo nacional. Ela foi construída, né, foi se construindo, né, se tensionando para que se reconhecesse esta cultura como uma prática corporal brasileira, né, bonita, né, pudesse se apreciar de fato o que há de bonito naquele canto, naquela música, naquele jogo corporal. Da mesma maneira, né, há outras e outras manifestações aí performáticas brasileiras. Pessoal, vocês já perceberam que o professor não tem nada de blogueiro, né? Sou muito dialógico, estou conversando, daqui a pouco, né? Estou me indo nos temas e conteúdos aí, mas eu gostaria de que a gente tivesse algum tipo de interação, né? Que vocês compartilhassem o que dentro da família de vocês visualizam essa referência indígena, né? E se é, por exemplo, na utilização das ervas, compartilha com a gente quais são essas sabências que sua família tem cultivado, não é? Quais sabedorias sobre as ervas sua família tem se utilizado, tem desenvolvido também nesse processo? Vai ser bem interessante ouvi-los ou lê-los. E fica aí um convite para que vocês, quando possível for, participem do Ladaia, venham construir com a gente esse espaço de descolonização do conhecimento a partir do estudo sobre outras culturas, sobre outros modos de fazer, de existir na dança, né? Que também são tão agradáveis quanto os modos ocidentais, né, pautados aí muitas vezes no fazer para mostrar, né? Então eu acho que como lição a dança indígena deixa aqui pra gente a ideia de dançar para conviver, né? A dança como um espaço de convivência. Então espero que a gente ainda tenha outros espaços de convivência pautados na experiência da dança, onde a gente se encontre para dançar, né? Não para fazer, para mostrar. E não que seja um problema, né? Eu acho que a profissão de artista também pressupõe isso. Mas que a gente consiga ter espaços onde o fazer para conviver seja tão importante, tão valorizado quanto o fazer para mostrar. Abraço, agradeço, espero que vocês tenham gostado. Algumas das referências utilizadas vão estar aqui citadas abaixo, né? Caso vocês queiram buscar, queiram continuar lendo, né? Manter-se aí estudando, não é? Sempre válido. Grande abraço, espero que vocês estejam bem, permaneçam bem, né? Se puderem, fiquem em casa, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam. Abraço! Chari chari pa